Bom dia, gente. Vamos prosseguir com o projeto de falar um pouco sobre liderança num mês tão importante para o nosso país, né? E que não deixe de ser um processo importante de aprendizado, né? Sobre essa temática, que é uma temática de relevância dentro dos processos da sociedade e que a gente vê que no decorrer da história da humanidade ela foi se, entre aspas, me desculpem a franqueza, se prostituindo, né? Então, assim, a liderança, ela é um processo construtor de desenvolvimento. É isso que ela tinha que ser. Como processo, ela não tem outra função, né? Mas infelizmente, ao longo da história, com o adoecimento dos indivíduos e de uma sociedade que também, evidentemente, numa relação dialética, dialógica, sociedade, indivíduo, indivíduo, sociedade, a gente vê um processo muito nítido, né, de adoecimento da humanização. Então, nós seres humanos, a gente agora nos últimos tempos, né, ainda juntando com a questão assim da questão do dinheiro, falando claramente, do capital, da tecnologia, né, e dos jogos de poder, porque tudo isso foi uma receita venenosa para as lideranças, né? Então, assim, acho muito complicado, muito complexo. Eu acho que isso não há de se dissolver, de se modificar claramente, não. Mas isso não pode impedir a gente de tentar, né? Mudar, tentar colocar um olhar bem crítico e que, assim, 10 líderes a gente consegue fazer com que dois funcionem, atuem e ajam dentro da integridade, da seriedade do que é esse lugar. Eu acho que a gente já pode se dar por satisfeitos, né? Porque quem vai salvar o mundo, né? Mas ontem eu não fiquei muito satisfeita com o meu vídeo de ontem, não. Eu tinha uma intenção de explicar uma coisa que eu acho que não ficou legal. Não ficou legal. Depois eu ouvi de novo, achei que não ficou legal. Então, assim, eu vou fazer um gancho com o vídeo de ontem, que eu disse a vocês que eu quero fugir da tipologia clássica. Primeiro, que tipologia eu não gosto, né? Eu acho muito limitante. Segundo, porque a maior parte dos estudos falam em três tipos principais de líderes, e que é fato, o autoritário, que é aquele que nem precisa dizer, o próprio termo já diz, o laissez-faire, que é aquele tipo de líder que deixa tudo muito solto, né? E o democrático, que precisa, que assim, tende, né? Ou pelo menos ele tenta ter uma relação dialógica com o seu grupo, e seria, a princípio, um estilo de liderar mais maduro, mais sadio, mas ao mesmo tempo nenhum dos três se revela como categoria, não explica a realidade nossa do dia a dia, ou desculpa, esbarrei. Bem, então, assim, eu não faço script, eu falo mesmo conforme eu vou construindo, né, o meu raciocínio com base naquilo que eu creio e naquilo que eu estudo, naquilo que eu pratico. Então, olha só, o que eu quis dizer ontem, se eu posso sintetizar, o líder é aquilo que ele é, entende? Ele vai agir como líder do jeito que ele é. E então, suponhamos que uma pessoa seja com ela própria, tem alguns desvios com a ética, seja alguém egoísta no dia a dia, seja alguém egóico, vaidoso, por exemplo. Essas três características, né? Aí na hora que vai para a liderança, se apresenta como simpático, como quem gosta do povo, demonstra uma proximidade, mas essa contradição, sabe? A gente está falando de um funcionamento forjado e mentiroso do ponto de vista do ser, sabe? Então, o que eu queria dizer ontem é que cada líder, ele atua como ele é. Então, um sujeito, ou seja esse sujeito um homem ou uma mulher,
que na forma dele ser, na vida, né, ele é na liderança. Isso fala, na verdade, o que vai definir os diferentes estilos de liderança de verdade é a coerência, é a conexão da pessoa com ela mesma e da autenticidade dela na hora que ela vai agir. Que também é o Paulo Freire que fala, é mais que pensar, o seu pensamento e a sua fala e o seu comportamento, eles têm que ser coerentes. Então, o pensamento que está aqui, a fala que está aqui, né? E você que conscientemente é, essa tríade, né? Vai definir a sua autenticidade ou não. Então, às vezes as pessoas falam, mas não praticam. As pessoas pensam, mas falam outra coisa. As pessoas sentem uma coisa e falam outra. Então, a contradição nessa tríade é que vai definir as pessoas com suas personalidades, que ninguém nasceu com a personalidade pronta. Isso é o processo educativo que faz desenvolver, né, algumas situações no nosso jeito de ser, né, porque a gente também tem os biológicos, genéticos, históricos e tudo mais, mas a verdade é que a personalidade que a gente não nasceu com a personalidade que a gente tem. Por isso que a personalidade, ela é algo que pode ser desenvolvido, ela pode ser, a gente pode amadurecer, modificar, transformar o nosso jeito de ser. Agora, na verdade, o que vai definir, então, o estilo, né, de uma liderança está diretamente ligado à forma que essa pessoa funciona no mundo do jeito que ela é, né? E é isso que a gente tem que ir vendo, a coerência e as incoerências. Claro que todo mundo, ninguém é o tempo inteiro uno. A gente tem nossas contradições, a gente tem coisas que a gente não desenvolveu, a gente tem coisas em desenvolvimento, a gente tem atrofias, a gente tem muitas limitações, a gente tem nossas fragilidades, então a gente é um ser múltiplo e tudo isso também vai aparecer na nossa liderança, entendeu? Então ontem eu queria deixar isso hoje mais claro, assim, a liderança há de ser aquilo que a pessoa é. Porque ainda que ela forje um papel, ainda que ela crie uma máscara e ponha uma capa e tente se apresentar para o seu público, para o seu povo, para o seu grupo, para a sua equipe, de uma forma que vem às vezes só daquilo que ela sabe que é bom, a pessoa em algum momento vai ter deslize, em algum momento ela vai cometer várias incoerências, a pessoa vai começar a aparecer em termos assim, ah lá, o que aquela pessoa faz não é aquilo que ela diz. Então isso é um componente na liderança muito importante. A gente tem que ir, né, a gente tem que ir se alinhando ao longo da vida quando a gente assume um lugar desse e a gente tem o dom, né? A gente tem que ir aperfeiçoando esse dom de forma tal que a gente possa ser, como líder, aquilo que a gente de fato é aqui dentro. Tem até uma frase, né, do Nelson Mandela que eu coloquei em alguma rede aí, que ele fala, ele é o gerenciador da alma dele, né? Ele é grande gerenciador da própria alma, então é meio isso, tá? E se tiver ficado um pouco confuso, porque é complexo, amanhã a gente continua. Tchau.